Então, as equações de Maxwell que nós tínhamos escrito na aula passada, em termos do Chern-Simons. As equações de Chern-Simons que nós tínhamos escrito em termos dos vetores projetados no espaço euclidiano. Lembra que aqui aparecia, automaticamente aparecia o dual do gradiente ou o dual do campo elétrico aqui? Isso. Estou botando a corrente igual a zero. Então, vamos ver como é que ficam as soluções de onda plana aqui. Agora, em presença desse termo, a gente mostra o seguinte, ó. Aqui a gente vai ter alguma coisa que vai ser K escalar E, no caso de Chern-Simons, de não ter Chern-Simons, divergência de E igual a zero sempre garante que a direção de propagação é ortogonal ao campo elétrico. Agora, a direção de propagação do campo elétrico não é mais ortogonal à direção de propagação. Por causa do termo de Chern-Simons, ele ganha o D. Então, o campo elétrico deixa de ser ortogonal à direção de propagação por causa do D. Aqui eu tenho uma relação. K vetor E é B. Essa relação continua valendo. Mas aqui, de novo, aqui eu tenho o dual do gradiente. Então, isso aqui me dá a direção ortogonal à direção K. Se o gradiente no espaço de Fourier dá o K, o dual vai me dar o dual do K. Mas o dual do K é ortogonal ao K. Então, esse termo aqui é ortogonal à direção de propagação. Esse termo aqui é ortogonal ao E. E esse termo aqui é na direção da E. Então, eu queria que vocês vissem agora como é que a onda plana se propaga no plano a partir do termo de Chern-Simons. Que modificação o termo de Chern-Simons traz na relação dele. Quando a gente tinha Maxwell, a gente não tinha nem isso aqui, nem isso aqui, a gente tinha, claro, a direção de propagação, que é o gradiente, né? É ortogonal ao E. Então, quer dizer, se a direção de propagação está aqui, nós tínhamos até mostrado, nosso campo elétrico está aqui, porque a gente já até mostrado que o nosso A fica completamente ortogonal. E o E é gradiente de menos dA dt. Depois o rotacional do E vai me dar K vetor E, me dá o D, mas o D é um escalar, então não tem direção nenhuma. Mas depois aqui eu tinha que o dual do K, basicamente é isso, D igual ao ddt fica um ômega, né? Basicamente ômega E. Então, de fato, a gente vê, ó, o E está na direção do K chapéu, do K tilde. Então, o E é ortogonal ao vetor de propagação, é compatível com isso. Se eu tirar o produto escalar de K com essa equação, E escalar K vai ser K tilde escalar K, que dá zero. Então, o que a gente basicamente tem, né, é que o campo elétrico, ele está na direção... Mas aí eu tenho uma relação entre os modos. O campo magnético, bom, vou pensar aqui, né? O campo elétrico, ele está ligado ao campo magnético e a direção ortogonal, a direção de propagação. Essa seria o quê? Aquelas relações típicas, né? Do eletromagnetismo, se for zero. Agora, no caso de Chern-Simons, aparece esse termo. Então, esse termo já me mostra que eu tenho uma componente de E ao longo da direção de movimento. É uma novidade que vocês deveriam observar esse fato. Tá bom? Então, olhar as equações, acertar as equações de Maxwell e Chern-Simons e estudar a propagação de ondas quânticas. Então, eu vou parar por aqui, basicamente. E na aula seguinte, nós vamos fazer o seguinte caminho. Nós vamos pegar o Chern-Simons 5-dimensional, Chern-Simons em 5D, né, na aula do Léo, na minha última aula. Vou trabalhar isso aí eu vou precisar de uma aulinha mais para as funções de onda. Vamos pegar o Chern-Simons em 5 dimensões, que tem essa estrutura aqui, epsilon, mi, kappa, lambda, rho, ami, f, mi, kappa, f, lambda. Da onde vem esse Chern-Simons, nós já sabemos, vem das 6 dimensões, da forma de Chern-Pontryagin em 6 dimensões. Então, em 6 dimensões, um epsilon, mi, chapéu, kappa, chapéu, lambda, chapéu, rho, chapéu, sigma, chapéu, f, mi, f, kappa, lambda, f, rho, sigma. Posso escrever isso aqui em 6 dimensões. Cada índice, chapéuzinho desse, vai de 0 a 5. Aí eu convenciono de 0 a 4, eu vou chamar de índice bi, que é o que está em 5 dimensões. Aqui são 6 dimensões, 1 mais 5, e aqui são 4 dimensões, 1 mais 4. São 5 dimensões. Então, esse termo aqui, como nós trabalhamos da outra vez, eu faço a integração por parte e
fixo a quinta componente, né? Pego o hiperespaço ortogonal, a quinta direção, a componente x5 em 6 dimensões, e ganho esse termo aqui, que é o termo de Jean-Simons em 4 dimensões. Então, isso aqui quebra um pouco o paradigma, né? E o Dória não está aqui, mas ele ia gostar, que é, naturalmente, eu posso ter fótons auto-interagentes numa teoria abeliana. Esse folclore de que diz que uma teoria abeliana não dá auto-interação, ele é errado. Esse folclore é verdadeiro em 4 dimensões. Mas hoje a gente sabe que a física em 5 dimensões é bem interessante, ela é bastante consequente para o mundo quadridimensional, então em 5 dimensões é natural que, mesmo numa formulação abeliana, nós tenhamos auto-interação, fótons auto-interagentes. O termo de Jean-Simons, ele não tem caráter bilinear. Ele necessariamente é um termo que acopla 3 fótons no mesmo ponto. Então, como é que isso se reverte no mundo de 4 dimensões? Então, nós vamos ver que a eletrodinâmica axiônica, ela é uma projeção holográfica no nosso mundo desse termo de Jean-Simons em 5 dimensões. Tá? Então, aí nós vamos trabalhar, eu vou dar mais ênfase, não ao termo 5-dimensional, nós vamos trabalhar, vou dar mais ênfase à elerodinâmica axiônica em 4 dimensões. Vamos ver o que é a eletrodinâmica tem, e aí a relação disso com os chamados parafótons. Nós temos 2 tipos, né, de partículas, né? Os áxions são pseudoescalares, e esses parafótons aqui seriam verdadeiros fótons. Só que nós vamos entender que o que esses parafótons vão fazer, eles vão atuar, eles vão interagir com, vamos dizer assim, com uma forma, um eletromagnetismo oculto, um eletromagnetismo escondido, que seria o eletromagnetismo do setor de partículas de massa, né, dark massa, matéria escura, né? Então, o que a gente vai mostrar é que o efeito desses parafótons é produzir o que a gente chama de milli-charged particles. Essas partículas milicarregadas, com cargas na faixa dos milli, elas vão fracionar a carga elétrica. O efeito do parafóton é que nós vamos poder encontrar, quer dizer, o que se espera, né, a partir dessa física fora do modelo padrão de 5 dimensões, é que a gente possa chegar no mundo quadridimensional com um setor novo, além do setor do fóton, do Maxwell. Eu tenho um setor onde aparece um fóton massivo, neutro, spin 1, mas com uma massa muito pequena, na faixa dos 1000 elétronvolts. E esse fóton pouquíssimo massivo, quando ele interage com a matéria, ele deixa na matéria a marca de uma carga também fracionária, de uma carga chamada milicarga, né? Então, nós vamos ter esse novo aspecto que está meio escondido da eletrodinâmica. Então, é uma eletrodinâmica interessante de ser entendida, porque ela pode fazer revelações, né, sobre o que é a matéria escura. A matéria escura, na verdade, a matéria escura é a matéria que não interage eletromagneticamente. Isso é uma maneira muito assim, ampla de dizer. Na verdade, a matéria escura é uma matéria que pode ter interação eletromagnética, só que a interação eletromagnética dela é muito fraca. Então, ela tem uma interação eletromagnética fraca e ela é dominada pela interação gravitacional. Mas a pergunta é, o que é mais fácil eu obter, a interação gravitacional ou a interação eletromagnética da matéria escura? Então, os modelos que a gente tem, eles trabalham, a interação eletromagnética da matéria escura, ela é feita não pelo fóton, mas pelo parafóton. Então, vamos discutir isso na próxima aula. Tá bom? Então, a próxima aula do Léo, ele vai trabalhar com vocês mais o aspecto da presença do spin na interação eletromagnética, e nas 2 últimas aulas vamos trabalhar com esse restinho de eletrodinâmicas e mais as funções de grupo. Tá bom? Vamos estar dispensados por hoje aí. Obrigado pela atenção.